Amém, glória a Deus. Eu gostaria de cumprimentar a todos com a graça e a paz abundante do Senhor, amém? Porque o Senhor tem transbordado nas nossas vidas desde ontem e hoje. E eu quero dizer algo, o Senhor vai transbordar muito mais ainda. Quem quer receber, levante a sua mão e declare isso, fala: Senhor, eu quero receber mais do Senhor, eu quero transbordar mais do Senhor, porque essa é a vontade do Senhor, é isso que Deus vai fazer nas nossas vidas nessa conferência, amém? E eu gostaria também de cumprimentar a todos aqueles que estão nos assistindo, os irmãos que estão aqui presentes, as pastoras. Quero dizer que eu estou muito feliz, me sinto muito honrada e privilegiada por fazer parte desse ministério tão poderoso. Gostaria também de cumprimentar toda a Vinha Mato Grosso e a Vinha Ásia, porque Deus tem feito coisas grandes em nosso meio. Então eu queria dizer um olá para as minhas irmãs amadas mato-grossenses, que a bênção do Senhor esteja com vocês, amém? E hoje eu quero compartilhar uma palavra com o tema perseverar para transbordar. Irmãs, eu estou aqui transbordando. Eu estou que nem a pastora Zanilda. De manhã eu perguntei para ela: como que você está? E ela: eu estou transbordando. E eu estou aqui transbordando porque o Senhor já tem falado ao nosso coração de uma maneira sobrenatural. E como que o Senhor veio falando ao meu coração e confirmando essa palavra do momento que começou, ali desde a palavra da pastora Marília, da pastora Zanilda, da pastora Gabriela, né? Como que Deus foi confirmando essa palavra? Por que Deus vai fazendo isso? Porque é isso que Ele deseja fazer, porque essa é a vontade de Deus para nós. E eu quero começar lendo aqui o texto que está lá no livro de Atos, no capítulo 2, do versículo 42 ao 47, que nos diz assim: e perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. E em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor, dia a dia, os que iam sendo salvos. Amém? Aleluia! Glória a Deus. Eu acho poderoso essa passagem aqui do livro de Atos, porque mostra como a igreja primitiva começou, como que a igreja primitiva, ela transbordou, né? E é sobre isso que eu quero compartilhar com os irmãos, com todos que estão aqui presentes, com aquelas que estão conectadas conosco, sobre você perseverar. Pastora Gabriela falou sobre permanecer, né, diante de algumas coisas. Quando ela começou a falar, eu falei: uau, o Senhor é poderoso, porque essa é a palavra que Deus tem dado para nós nesses dias. O Senhor tem nos ensinado nesses dias tão difíceis que nós temos enfrentado a perseverar. Quando nós lemos aqui em Atos, a igreja primitiva, ela estava também enfrentando muitas dificuldades. A igreja primitiva estava também enfrentando muitos desafios, estava enfrentando perseguições. A igreja primitiva estava sofrendo difamações, mas a igreja, ela perseverou. E qual que foi o resultado? Um grande transbordar. E é sobre isso que eu quero compartilhar. Então, quando nós vamos ler ali no original do grego da Bíblia, um dos significados para a palavra perseverar é permanecer, não retirar-se ou fugir. Então, no início ali do livro de Atos, Lucas está relatando isso, ele está falando isso. E nós vamos ver aqui que o resultado dessa
perseverança, o resultado da igreja permanecer, o resultado da igreja não retroceder, o resultado da igreja não sair correndo, os discípulos saírem correndo, os discípulos fugirem, os cristãos permanecerem, qual que foi o resultado? Um grande transbordar. Por que que eles perseveraram? Por que que eles permaneceram ali? Porque havia uma grande unção foi liberada na igreja primitiva, lá em Atos capítulo 1, versículo 8, quando Jesus falou para os discípulos que eles deveriam permanecer, que eles deveriam perseverar, orando, buscando ao Senhor, e eles iriam receber o Espírito Santo de Deus. E qual seria o resultado? Eles seriam testemunhas de Jesus, tanto em Jerusalém, como em toda a Judeia e Samaria, e até aos confins da terra. Nós somos os confins da terra, amém, amadas? Esse evangelho chegou até nós, e eu creio que essa mesma unção que estava liberada ali sobre a igreja primitiva, está liberada sobre nós hoje. Por quê? Porque a unção de Deus, ela é poder de Deus, para nós pregarmos o evangelho da graça, porque a unção de Deus fala também sobre a vida de Deus liberada dentro de nós. Mas sabe o que a unção de Deus também significa, irmãs? A unção de Deus significa que nós fomos escolhidas. A unção de Deus significa que nós fomos separadas. A unção de Deus significa que nós fomos equipadas para servir e proclamar o evangelho da graça, amém? Então eu quero dizer algo para você: existe uma unção de Deus sobre a sua vida. Você é alguém que foi escolhida, você é alguém que foi separada, você é alguém que está sendo preparada todos os dias, em todas as circunstâncias, em todas as situações, para proclamar as boas novas do evangelho da graça, amém? Porque existe essa unção de Deus sobre você. E eu quero compartilhar aqui, na verdade, sobre 4 aspectos importantes que dizem respeito à perseverança da igreja primitiva. Diga, 4 aspectos. Amém, irmãs? Eu vou ser bem didática também, né? 4 aspectos de como a igreja perseverou. Porque é importante nós entendermos como igreja, como que nós podemos permanecer. Porque existem pessoas que às vezes permanecem diante de situações difíceis, diante de dificuldades, mas elas permanecem reclamando, elas permanecem murmurando, elas permanecem sofrendo, elas permanecem achando que estão sozinhas, elas permanecem não acreditando que de fato algo vai acontecer. Então, existem maneiras que nós podemos aprender aqui com a igreja primitiva, como que nós podemos perseverar. E a primeira coisa que nós vamos ver aqui, lá em Atos capítulo 2, versículo 42, é que eles perseveravam na doutrina, eles perseveravam no ensino da palavra de Deus. Perseverar no ensino da palavra de Deus, fala em você permanecer crendo na palavra de Deus, que é a verdade. Sabe, irmãs, quantas vezes nós temos ministrado às crianças: a palavra de Deus é a verdade, a Bíblia, que é a palavra de Deus, é a verdade. Mas muitas vezes, diante das dificuldades, diante das circunstâncias, você não consegue crer que a Bíblia é a verdade, que a palavra de Deus é a verdade, a respeito das circunstâncias e ao seu respeito também. Então, um dos segredos para você poder transbordar é você perseverar no ensino da palavra de Deus. Você perseverar crendo, lendo e confessando a palavra de Deus. Por quê, irmãs? Porque à medida que nós confessamos, à medida que nós meditamos, à medida que nós lemos a palavra de Deus, nós vamos sendo fortalecidas, a nossa fé vai crescendo, nós vamos sendo cheias do Espírito Santo de Deus. Nós como igreja,
nós temos um encargo de evangelizar as crianças através da palavra de Deus. Nós temos um encargo muito grande pela palavra de Deus, não só para os adultos, mas principalmente para as crianças, porque nós entendemos que esse é o melhor tempo, porque nós entendemos que esse é o melhor terreno, e a palavra de Deus é a melhor semente, e esse é o tempo de semear. Então nós temos esse encargo, por quê? Porque nós temos um encargo de formá-las discípulas para Jesus. Mas para que essas crianças sejam formadas discípulas de Jesus, primeiro elas precisam nascer de novo. E elas vão nascer de novo à medida que elas ouvirem o evangelho da graça, à medida que elas ouvirem da palavra de Deus. Sabe, irmãs, e o ensino da palavra, ele é essencial nesse processo. Por quê? Porque é por meio desse ensino que elas serão consolidadas. Repita assim comigo: é por meio do ensino da palavra que elas serão consolidadas. Amém? Só permanece quem foi consolidado em uma base sólida. E uma das formas que Deus tem feito isso em nosso meio, irmãs, é através do discipulado. Sabe por quê? Porque o discipulado, ele é também o estilo de vida da igreja primitiva, aonde a palavra de Deus foi sendo anunciada, por onde a palavra de Deus foi sendo proclamada. Na verdade, o discipulado não era o estilo da igreja primitiva, mas sim era o estilo da vida que Jesus viveu com seus discípulos e nos deixou como modelo. Sabe, irmãs, é muito precioso nós entendemos o valor do discipulado, porque o discipulado é uma ferramenta poderosa para a transformação do nosso caráter, porque a base do discipulado é a palavra de Deus. O propósito do discipulado é formar discípulos para Jesus, e isso só acontece através da palavra de Deus, porque através da palavra de Deus nós conhecemos quem Deus é. E o discipulado tem sido essa ferramenta poderosa. Nós vamos ver lá em Atos capítulo 4, versículo 13, que quando Pedro e João estão ali diante do sinédrio, estão ali diante do conselho dos sumos sacerdotes, eles viram que aqueles discípulos que eram incultos, que eram iletrados, né, que não tinham cultura, eles perceberam que eles de fato andaram com Jesus. Por quê? Porque a convivência com Jesus faz diferença na nossa vida. A convivência com Jesus nos transforma. É impossível você estar com Jesus e não ser transformado. É impossível você estar com Jesus e você não ser enriquecido. Então o propósito do discipulado é transmitir, é compartilhar, é desfrutar da palavra de Deus, amém? E dessa forma, dessa maneira, nós estamos formando discípulos para Jesus. Sabe, irmãs, eu quero aqui testemunhar que ao longo dos anos, como tem sido precioso e fundamental andar e viver na vida do discipulado, porque o discipulado traz esse crescimento, sabe, o discipulado, ele é fundamental para o crescimento da igreja, porque nós não começamos já com as células, nós não começamos já com os prédios acontecendo, nós começamos com os discípulos. E o discípulo é formado através do discipulado. Sabe, irmãs, nós temos transbordado. E não é somente no crescimento do rebanho, da quantidade de pessoas que o Senhor tem nos dado, na quantidade de pessoas que têm se convertido, de crianças que têm se rendido ao Senhor, mas também nós temos crescido na revelação da palavra da graça. Sabe, antigamente eu ouvi o pastor Luiz pregando esses dias e eu falei, realmente, de fato, antigamente nós éramos reconhecidos como a igreja videira, a igreja em célula, mas hoje nós estamos sendo reconhecidos como a igreja que prega a respeito da graça. Então isso fala o quê? Fala que nós estamos crescendo nessa revelação da palavra da graça em nosso meio. E a palavra de Deus para nós hoje, sabe qual que é? Salmo 144, 13. Transbordarão os teus celeiros, amém? Essa é a vontade de Deus para nós. Você precisa
proclamar essa palavra de Deus, tendo revelação. Revelação é ver no Espírito, é ver com os olhos de Deus, vendo que essa é a vontade de Deus para nós. Nós transbordaremos, sabe por quê, amadas? Porque à medida que nós crescemos na revelação da palavra da graça, nós entendemos que é o Senhor quem nos dá o crescimento, amém? A palavra de Deus fala lá em Atos capítulo 2, versículo 47, que acrescentava o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. O Senhor acrescentava, por quê? Porque eles estavam ali permanecendo na doutrina dos apóstolos, permanecendo no ensino da palavra. Mas eu quero dizer algo para você. O crescimento não tem nada a ver com o que você pode fazer, né? A pastora Gabriela compartilhou isso para nós. Muitas vezes você fica preocupado, quem você é, se vão te conhecer, se vão te reconhecer. Eu quero dizer algo para você, você precisa ser reconhecida é no céu, você precisa ser conhecida é lá no inferno, você precisa é ser cheia da vida de Deus. Não importa quem você é, quem você foi, da onde que você veio, aonde você nasceu, o que importa é aquilo que Deus quer fazer através da sua vida, o que Deus quer fazer através de você. Então eu quero dizer algo para você, para de olhar para você mesma, para de olhar para as circunstâncias, para de olhar para as dificuldades, para de olhar para a pandemia, para de ouvir jornal, para de ver jornal dizendo para você, fique em casa, você não pode, você não consegue, para de ouvir. E comece a ouvir a palavra de Deus, a palavra de Deus que diz que você é amada, que nós podemos todas as coisas naquele que nos fortalece, porque Ele é aquele que nos capacita, Ele nos chamou, Ele nos formou. Se Ele te colocou nessa posição, o Senhor vai fazer através de você, não é você que faz sozinha, é Ele que faz através de você, amém, irmãs? Eu louvo a Deus por essa palavra, irmãs. Sabe por quê? Eu quero dizer algo para você. Talvez você fique vendo as pessoas que estão ministrando aqui, né? Talvez você olhe para as pastoras, para a sua discipuladora, para a sua pastora aí na sua igreja local, e você pode pensar que ela não tem problemas, que ela não tem dificuldades, ou que ela é dotada de muitos talentos. Eu quero dizer algo para você, não, você está enganado. Sabe o que nós temos? Nós temos a unção de Deus, nós temos a graça, e a palavra de Deus fala que a graça te basta, amém? Então se aproprie da graça, se aproprie da presença de Deus. Sabe, irmã, se eu fosse olhar para mim, jamais estaria aqui. Desde o meu nascimento, eu amo os meus pais, eles são maravilhosos. Mas sabe o que eu ouvi a primeira vez que eu cheguei no colo da minha mãe? Graças a Deus eu não lembro disso, eu só sei porque eles me falam. Eu ouvi assim: uai, doutor, você tem certeza que essa menina é minha filha? Aí o doutor falou: uai, a gente tem certeza que é sua filha. Ah, mas ela é tão neguinha. Aí o médico falou assim: não, eu tenho certeza, sabe, porque foi a única que nasceu hoje. Não tem como errar, essa é a sua filha. Então, irmãs, eu estou acostumada a chegar nos lugares e as pessoas não colocarem fé, né? Então, mas é você a pastora Jaqueline, mas é você a noiva do Christian, é você que ele escolheu para casar? É eu mesma, né? Para a inveja, né? Para o ódio mortal das irmãs da igreja, sim, sou eu que fui a escolhida. Mas é você, né? Eu lembro que a minha cunhada morava em São Paulo. Na época ela não me conhecia, então quando ela me conheceu, ela disse: nossa, Christian, mas é ela, né? É ela, essa baixinha aí de 1,5 m, sim, sou eu. Muitas vezes eu fui pregar em muitos lugares que não tinha minha foto, e quando eu chegava lá, as pessoas falavam: mas é você que é a pastora Jaqueline? Sim, sou eu. Mas é você que é a diretora-geral da Escola Videira? Sim, sou eu. Então eu quero dizer algo para você, não importa quem você é, não importa a sua estatura, não importa a cor da sua pele, não importa de onde você veio, não importa se você fala nós vai, nós voltemos, o que importa é a unção de Deus que está sobre você, amém? Aleluia, glória a Deus. Então permaneça na
palavra de Deus. A Bíblia diz que a palavra de Deus, lá em Salmo 119, 105, que a palavra de Deus é lâmpada para os nossos pés e ela é luz para os nossos caminhos, amém? Então nós precisamos entender que a palavra de Deus nos dá a direção por onde nós precisamos andar. Então nós temos essa prática no nosso discipulado, irmãs. Nós temos a prática de ler a palavra de Deus. Pastora Janaína falou sobre isso aqui no discipulado. Ler a apostila. Deixa eu falar algo para você, irmãs. Ler a apostila não é simplesmente só ler a lição. Sabe o que você está lendo ali? Você está lendo a palavra de Deus. Você está lendo aquele princípio que será ensinado. Sabe, eu entendo, irmãs, que Deus não nos chamou somente para ensinar, mas principalmente para experimentar da palavra de Deus. Amém, pastora Fabiana? Pastora Fabiana falou sobre isso. Então, quero dizer algo para você. Nesse momento, no seu discipulado, não olhe de forma natural. Ah, mas nós vamos ler a apostila, mas precisa ler a apostila. Muitas abrem mão de ler a lição no seu discipulado porque são natural, ainda não tiveram revelação, não conseguiram ver com o Espírito que aquela é a palavra de Deus, e se aquela palavra não é alimento para você, não vai ser para o seu rebanho. Que quando você está ali lendo, meditando naquela palavra, meditando naquele princípio, à medida que você vai ruminando, você vai recebendo vida de Deus, e quando você abrir a sua boca, no Domingo Kids, na célula, sabe o que vai sair? Vida de Deus, poder de Deus, e aquelas crianças não sairão daquela célula, daquele Domingo Kids como chegaram. Por quê? Porque você abriu a boca e a vida de Deus saiu, amém? Aleluia! Então o ensino, ele é algo muito importante. Você não pode abrir mão, não abra mão da palavra de Deus. O Senhor confiou a pregação da palavra à igreja, assim como Ele confiou à igreja primitiva, e nós também não vamos abrir mão, amém? Porque a palavra de Deus é a verdade, porque a palavra de Deus é o nosso alimento, a palavra de Deus nos sustenta, e a palavra de Deus nos ensina todas as coisas, aleluia, glória a Deus. E o segundo aspecto que eu quero falar sobre a perseverança, é que eles perseveravam na comunhão na koinonia, Atos capítulo 2, versículo 42, e comunhão fala sobre nós termos algo em comum. A igreja primitiva, ela perseverava na comunhão, porque eles tinham algo em comum. O que eles tinham? Eles tinham a fé em Jesus, amém? Era isso que eles tinham em comum. Mas eu fui pesquisar também o significado no grego para comunhão, e algo poderoso me chamou a atenção, que comunhão significa também a mão direita como um sinal de significa a mão direita como um sinal e compromisso de comunhão. Sabe, irmã, sabe o que isso quer dizer? Que existe um propósito na comunhão. Todos ali estavam comprometidos com Jesus, assim como Ele se comprometeu conosco. O propósito da comunhão é manifestar a vida de Deus. A palavra de Deus nos diz lá em Hebreus capítulo 12, versículo 2, assim: olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual, pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz e, desprezando a afronta, e assentou-se à destra do trono de Deus. Jesus está assentado à direita de Deus, e nós também estamos assentadas juntamente com Cristo, porque Efésios capítulo 2, do versículo 4 ao 7, nos diz assim: mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos, e nos ressuscitou juntamente com Ele, e nos fez assentar nos lugares celestiais com Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros as abundantes, diga, abundantes,
riquezas da sua graça, pela sua benignidade para conosco em Cristo Jesus. Aleluia, amém, irmãs? Então eu quero dizer algo, a igreja primitiva ali perseverava na comunhão, sabe, a autoridade que repousa sobre Jesus foi confiada a nós por meio dele, sabe, Jesus, ele está sentado ali à direita do Pai, ali no trono, e ele está sentado ali, e nós estamos junto com ele. Sabe o que isso significa, irmãs? Que ele está comprometido conosco. A palavra de Deus fala que Jesus intercede por nós diante do Pai. O Senhor está comprometido conosco, à destra. E nós como igreja, quando estamos reunidas em comunhão, nós levantamos a nossa mão direita e nós dizemos que nós estamos comprometidas com a fé que nós temos em Jesus. Sabe isso quer dizer, irmãs? Que algo maior nos une. Não são as nossas preferências. Não é a sua vontade, não é com quem você decide, algo maior nos une, a nossa fé em Jesus. Sabe, eu vejo muitas vezes na igreja e no discipulado, pessoas que ficam escolhendo com quem quer andar. Eu quero dizer algo para você, minha irmã, eu não estou aqui para te condenar, e eu penso que ninguém é obrigado a andar com ninguém, mas se você deseja transbordar, você precisa ter revelação da comunhão, você precisa ter revelação do discipulado, você precisa ter revelação do propósito dos nossos relacionamentos, você precisa entender, você precisa ver além, você precisa trazer Jesus para o centro. Sai desse lugar e põe Ele no centro, porque o propósito da comunhão é expressar a Cristo e não você. O propósito da comunhão é expressar a vida de Deus. Esse é o propósito da comunhão, né? Muitas irmãs às vezes falam: ai pastora, mas eu fiquei tão triste com aquele discipulado, mas eu não estou bem, mas eu não tenho alegria. Eu quero perguntar algo para você. Sabe o que a palavra de Deus diz em Hebreus? Que olhando Jesus para o autor e consumador da fé, o qual pelo gozo, deixa eu dizer algo, Jesus estava indo morrer na cruz por mim e por você. Sabe o que a Bíblia diz? Que nós éramos inimigos de Deus. E ele sentiu alegria. Então quero dizer algo para você. Quando você não tiver alegria para ir para o discipulado, quando você não tiver alegria de estar em discipulado, lembra daquele que morreu na cruz por você e foi com muito gozo e alegria. Ele abriu mão da glória dele e sofreu a vergonha no seu lugar e no meu lugar. Amém, irmãs? Eu lembro, irmãs, uma vez que quando nós começamos uma igreja lá em São Paulo, bem no começo, a pastora Zanilda herdou essa igreja, e no começo a gente ouvia as irmãs falando muito a respeito disso. Mas nós vamos pagar esse mico, usar essas roupas coloridas, para fazer teatro, para pregar no encontro, para pregar no Domingo Kids. Você vai pagar esse mico, sabe por quê? Porque Jesus fez de tudo para nos salvar, e nós também fazemos de tudo para salvar aqueles a quem Ele morreu, amém, irmãs? Então se Jesus sofreu a vergonha, qual é o problema de você usar uma saia colorida para o Domingo Kids, amém? Problema nenhum, irmãs, não se envergonhe, sabe por quê? Porque o Evangelho é poder de Deus para todo aquele que crê. Esse é o Evangelho de Deus. Então creia, permaneça, mas permaneça na comunhão com revelação. Tenha revelação a respeito disso, amém? E à medida que você tiver revelação, sabe qual que vai ser no resultado? Você vai morrendo e Cristo vai nascendo e Cristo vai se manifestando. Sabe, irmãos, nós precisamos entender isso, que quando Cristo morreu, nós morremos juntamente com Ele, e a vida de Deus que precisa fluir através de nós. Então antes de você escolher com quem você quer andar, ore primeiro ao Senhor. Fale com o Senhor primeiro, peça para o Senhor: Senhor, qual o propósito que o Senhor tem para mim nesse lugar? Qual o propósito que o Senhor tem para mim nesse discipulado? O que o Senhor deseja acrescentar para mim? Não olhe de maneira natural, mas olhe com os olhos da fé. E eu quero dizer algo para vocês, irmãs: cada uma foi cheia do Espírito Santo de Deus para andar em unidade na igreja.
Sabe, pastora Márcia domingo pregou algo tão poderoso. Ela falou assim, que as línguas de fogo desceram sobre cada um. Para quê? Para que cada um fosse cheio do Espírito Santo. Poderia ter descido sobre todos, mas não. Desceu sobre cada um. Sabe, irmãs, isso quer dizer que cada uma tem a unção de Deus para poder viver em unidade como igreja. Seja cheia do Espírito Santo de Deus e manifeste a vida de Deus nos seus relacionamentos e através da comunhão, porque através de Cristo Jesus, hoje nós temos comunhão com Deus, amém? Aleluia! E o terceiro aspecto de como eles perseveravam na oração. Atos 2:42 fala sobre isso. A oração, irmãs, é a maneira pela qual nós nos relacionamos com Deus. Perseverar na oração é uma disciplina muito importante na vida dos discípulos e para aqueles que desejam transbordar em todas as áreas da sua vida. Aquilo que você não sabe fazer, aquilo que você não sabe falar, você precisa aprender a pedir a Deus em oração. Tenha revelação dessa ferramenta poderosa que é a oração, porque através da oração é que nós nos relacionamos com Deus, é através da oração que nós podemos desfrutar da presença de Deus, é através da oração que nós somos cheios do Espírito Santo de Deus, é através da oração que nós somos capacitadas, é através da oração que nós recebemos sabedoria, é através da oração que nós recebemos conhecimento, é através da oração que nós recebemos as ferramentas, é através da oração que nós recebemos as armas para a guerra, é através da oração que nós recebemos tudo aquilo que nós precisamos. Não abra mão da oração. Sabe, mas eu quero dizer algo para você. Existe um princípio muito importante que eu tenho aprendido a respeito da oração. A orar declarando a palavra de Deus. Sabe por quê, irmãs? Porque Deus tem compromisso com a palavra dEle. Por isso que nós temos transbordado. Porque nós não temos olhado para as circunstâncias, para as situações, nem para as pessoas. Nós estamos olhando para a palavra de Deus através da oração. Sabe, então quando nós oramos, nós estamos mostrando que nós dependemos totalmente do Senhor, amém? Quando nós oramos, irmãs, nós estamos mostrando que nós não dependemos de autoridade, nós não dependemos de governo, nós não dependemos de decretos para que essa obra permaneça, nós não dependemos que essa pandemia acabe para que a gente se alegre, para que a gente continue fazendo a obra do Senhor. Nós dependemos somente do Senhor, amém? A Bíblia fala lá em Atos 1:14 que a igreja ela perseverava em oração. No momento em que eles foram cheios do Espírito Santo de Deus. E você vai ler em Atos em vários momentos, quando os discípulos eram presos e eles voltavam para casa ali dos outros discípulos e dos cristãos, o que eles estavam fazendo? Orando. Quando eles eram presos na cadeia, o que eles ficavam fazendo? Orando. Em todo o tempo eles estavam orando, porque eles estavam ali desfrutando da presença de Deus, e eles estavam sendo cheios da presença de Deus. Sabe, irmãs, eu quero dizer algo para você. A oração é algo importantíssimo na nossa vida. E à medida que nós crescemos na oração, nós somos cheios do Espírito Santo de Deus. Só ora quem depende de Deus. Só ora quem depende da graça. Só ora quem anda na força do Senhor e não anda na força do braço. Sabe, irmãs, o ano passado nós tivemos um ano tão difícil. Eu lembro que nós tivemos ali o encontro de educadores, pastora Valéria? E foi um desafio muito grande, aonde eu precisei, assim, lançar mão da oração num outro nível, como eu jamais tinha orado. Nós estávamos ali com tudo parado, a escola parou, nós não imaginávamos o que iria acontecer, nós fomos jogados para dentro da tecnologia, e nós não sabíamos como iríamos fazer. No primeiro momento, quando houve o lockdown, lá na Escola Videira em Cuiabá, nós perdemos mais de 40 alunos da educação infantil. Durante o ano, nós tivemos mais de 30% de inadimplência.
E sabe qual que era o decreto? Assim como das outras escolas que estavam lá em Cuiabá, na Grande Cuiabá, onde 30% fecharam, deu baixa no CNPJ, esse era o decreto para nós. Sabe, irmãs, mas um dia, naquela angústia, eu lembro que um dia eu fui orar. E eu falei, Senhor, o negócio é o seguinte, eu não serei envergonhada. Porque o Senhor nos deu essa escola, e a porta que o Senhor abre, ninguém vai fechar, e o propósito do Senhor vai se cumprir nessa escola, discípulos serão formados através dessa escola, e eu não abro mão daquilo que o Senhor não abre mão, e nós vamos permanecer, a porta não vai fechar, e nós vamos prevalecer, porque essa é a vontade de Deus para nós. E o que aconteceu? A escola permaneceu. E hoje nós temos mais de 220 alunos ali na escola, amém? E hoje nós temos do maternal até o 9º ano, e nós temos 2 períodos, e estamos trabalhando com o híbrido. Nada foi barreira para nós, sabe por quê? Porque o Senhor estava à frente, aplanando os caminhos, preparando, quebrando os portões de ferro, quebrando as correntes, tudo aquilo que nos impedia, o Senhor fez através da oração. Quando nós oramos, o Senhor nos ensina a permanecer nos dias de dificuldade, amém? Então busca o Senhor, não abra mão. O Senhor enfrentou muitas dificuldades, o Senhor enfrentou muitas adversidades, mas Ele não abriu mão de você. O Senhor Jesus foi até o fim. Sabe, irmãs, quando eu falo da oração, eu lembro de um personagem muito precioso, que é Neemias. Sabe, Neemias, a palavra de Deus fala que Neemias, ele orou em todo o tempo. E Neemias, ele foi muito bem sucedido naquilo que estava proposto para ele. E Neemias enfrentou dificuldades, Neemias enfrentou traições, Neemias enfrentou perseguições, Neemias enfrentou tentativa de assassinato. Mas Neemias, ele permaneceu através da oração. A Bíblia diz que em todo o tempo Neemias orava. E qual que foi o resultado? Ele foi bem sucedido. Os muros foram reconstruídos, o templo foi reconstruído, porque Neemias, ele não abriu mão da oração. Então eu quero convidar você hoje, não abra mão da oração. Você, líder de célula, não abra mão da oração. Sabe por quê? Porque quando você ora, através do Espírito Santo de Deus, o amor de Deus é derramado em seu coração. Romanos capítulo 5, versículo 5. Eu quero dizer algo, o líder que ora, a líder que ora, mesmo num tempo tão difícil que nós estamos vivendo, com tantas restrições, com tantas perdas, com tantas limitações, com tantas dificuldades, sabe o que acontece? Ela não para. Porque quando ela ora por aquelas crianças, o amor de Deus é derramado no coração dela. Ela vai sendo cheia do amor de Deus. E ela não consegue nem pensar em abrir mão do Zezinho, da Mariazinha, do Joãozinho, do Oswaldinho. Por quê? Porque o amor de Deus está cheio no coração dela. Então a oração é algo muito importante. Perseverar em oração fala sobre você perseverar na posição que Deus te colocou. E aqui está uma chave para você transbordar na sua vida e no seu ministério. Efésios capítulo 2, do versículo 6 ao 9, diz que Deus nos ressuscitou com Jesus Cristo dentre os mortos. Então nós ressuscitamos juntamente com Ele, e o Senhor nos fez assentar com Cristo, e essa posição foi conquistada através dele, para que nós possamos permanecer inabaláveis, amém, irmãs? Através da oração. Eu quero aqui testemunhar rapidamente sobre uma líder nossa, que ela se chama Patrícia. Sabe, irmãs, então quando veio a pandemia, o lugar onde ela fazia a célula, que era um apartamento, e tinham 10 crianças, o condomínio falou que ela não poderia. E ela disse para mim: pastora, eu fui orar. Porque uma líder vencedora é alguém que vai orar. Ela não fica com um decreto, ela não fica somente com uma lei natural, ela vai orar. E ela foi orar, e Deus deu uma estratégia, ela foi fazer na praça. Sabe o que aconteceu, irmãs? Superabundou. Aquela célula que tinha 10 crianças virou 50. Aquela que tinha 10 virou 50. E em uma das células dela,
foi uma criança americana que estava visitando o Brasil. Ela era filha de brasileiros, mas ela é americana. E quando a Patrícia fez o apelo, ela perguntou quem gostaria de aceitar Jesus. Ele levantou a mão. E quando ela a chamou aquela criança para orar, ela perguntou: você quer aceitar a Jesus? E sabe o que ele respondeu? Ele respondeu: eu preciso de Jesus. Uma criança de 9 anos de idade, ele teve revelação que ele precisava de Jesus. E isso aconteceu numa célula na praça, em plena pandemia. 50 crianças reunidas num bairro que é um bairro de elite, né? Louvado seja Deus. E o quarto aspecto que eu quero aqui compartilhar para encerrar é que eles perseveravam com alegria. Atos capítulo 2, versículo 46, fala sobre isso. Então eu quero dizer algo para vocês, irmãs. Ali fala que eles tinham tudo em comum, e eles compartilhavam, eles viviam com alegria, com singeleza de coração. Quando nós estamos evangelizando, quando nós estamos orando pelas pessoas, para que elas sejam curadas, para que elas sejam libertas, nós estamos manifestando o reino de Deus. E sabe o que é o reino de Deus? Paz, justiça e alegria, amém? Eu quero dizer algo para você, minha irmã: persevere na alegria do Senhor, porque a alegria do Senhor é a tua força. Essa é a vontade de Deus, que você tenha uma vida alegre. A vontade de Deus é que você tenha um ministério alegre, que você desfrute dessa alegria, que você tenha alegria no seu discipulado, que você tenha alegria ali na sua casa, que você tenha alegria ali com a sua família. Quantas famílias, quantos casamentos foram destruídos por causa dessa pandemia, porque os casais perderam a alegria de estarem juntos. Eu quero dizer que essa não é a sua realidade, e não vai ser, amém? Porque a alegria do Senhor está lá na sua casa, na sua família, no seu casamento, e ela se renova a cada dia. E à medida que você perseverar na alegria do Senhor, você irá transbordar. Sabe por quê? Porque quanto mais alegre você fica, mais Deus te dá. Ah, mas ela gosta tanto, vou dar mais. Não, ela gosta tanto dessa escola, eu vou dar outra. Não, agora eu vou dar creche para ela. Não, agora eu vou dar orfanato para ela. Não, agora eu vou dar mais células. Não, agora eu vou dar outras igrejas. Não, agora eu vou dar outra supervisão. Não, agora eu vou dar as nações para ela. Amém, irmãs? Porque à medida que você tem alegria, você irá transbordar. Quero dizer algo para você: o Senhor tem pensamentos de paz ao teu respeito, amém? Você está cercada com a glória de Deus. Para de olhar para você, para de olhar para as circunstâncias, e declare: a alegria do Senhor é a minha força, não me faltará nada. O Senhor irá suprir todas as minhas necessidades, segundo a glória e a riqueza dEle. Ele tem tudo para mim, amém? Para o meu ministério, para aquilo que o Senhor tem confiado nas minhas mãos. E à medida que você tiver revelação disso, o Senhor vai te dar, amém? Aleluia, glória a Deus. Se alegre, minha irmã, porque não faltará nada. Não faltará nada, pastora Valéria. Não faltará nada, pastora Márcia. Não faltará nada, pastora Gabriela, pastora Marília. Amém, irmãs? Todas que estão reunidas aqui, aquelas que estão conectadas, eu quero dizer algo para você: não vai faltar nada, porque o Senhor já conquistou tudo para nós ali na cruz. Quero dizer algo para você: permaneça no território aonde o Senhor te colocou, persevere, não fuja, permaneça. O Senhor é contigo, Ele não te abandonou, você não está sozinha. Um exército de mulheres está junto com você batalhando, e o Senhor já nos deu a vitória, amém, irmãs? O Senhor já nos deu toda sorte de provisão, para que os nossos celeiros transbordem, porque tudo é nosso por meio de Jesus. O país, o estado, a cidade, o bairro onde o Senhor te colocou, já são seus por herança. Se aproprie dessa verdade, e no descanso do Senhor, persevere, guardando esse território. Quero dizer algo para você para encerrar. E eu quero até pedir para mostrarem umas fotos que eu pedi para colocar aqui. O diabo, irmãs, ele já foi vencido lá na cruz. E nenhuma arma forjada contra você prosperará. Deus irá fazer o seu ministério transbordar, à medida que você crê nessa verdade.
Sabe, eu quero que você fique em pé nesse momento. E eu quero dizer algo para você, irmã, que Deus me disse antes de vir para cá. Quando Ele me deu essa palavra, são muitas dificuldades, são muitas adversidades, algo jamais visto. Nós estamos numa pandemia, mas o Senhor tem levantado homens e mulheres cheios do Espírito Santo, que têm perseverado. O Senhor tem levantado, o Senhor levantou a pastora Luísa e a pastora Márcia, como homens de Deus, que não têm negociado, que mesmo diante de tanta afronta, de tanta perseguição, diante de tantas dificuldades, se renovaram no Senhor, permaneceram. E hoje nós estamos transbordando. Permaneceram no território que Deus já deu para eles através de Jesus. Isso aqui, pastora Márcia, é um pouquinho do seu rebanho. Nós estamos transbordando, mas nós iremos transbordar muito mais. Para a direita, para a esquerda, para todos os lados, nós iremos transbordar. E a minha palavra para você hoje, minha irmã, é permaneça, persevere, permaneça lá na sua casa, permaneça com o seu marido, permaneça com seus filhos, permaneça no seu discipulado, permaneça ali na sua igreja, permaneça na cidade onde o Senhor te colocou. Não retroceda, não saia, porque esse casamento, esse seu filho que está desviado, essa célula, esse discipulado, Jesus já conquistou ali na cruz. Eu quero dizer algo para você: você fica e o diabo sai. Você permanece e ele sai, porque o Senhor Deus já deu para nós esse território através de Jesus. Quem fica é você e ele sai. Aleluia! Quem fica somos nós e ele sai, e os nossos celeiros transbordarão. Aleluia! Oh, aleluia! Oh, aleluia! Levante a sua mão e eu quero que você declare essa palavra comigo. Diga assim: Senhor meu Deus, nesse momento, nós declaramos como igreja, cheia do Teu Espírito, transbordante, abundante, nós declaramos que iremos permanecer na oração, queremos permanecer no ensino da palavra, queremos permanecer na comunhão, queremos permanecer em alegria, queremos permanecer no território que o Senhor conquistou para nós ali na cruz. Oh Senhor meu Deus, nós queremos declarar que nenhuma arma forjada contra nós prosperará. Nós queremos declarar nesse momento que nós nos apropriamos das armas, nós adestramos agora, nós recebemos agora do Senhor todas as estratégias, todas as ferramentas para permanecer firmes, inabaláveis, assentadas à direita do trono do Pai. Aleluia! Oh, aleluia! Oh, aleluia! Aleluia!